Mi- Tinha ali, tá tudo. Mordi até a língua. Vamos lá. Você ama ou odeia reuniões em família? Nem, odeio, não vou em nenhuma. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que assim, pessoas que ainda moram com os seus pais ou com outros familiares tendem a não gostar muito dessas reuniões. Não, mas eu tô falando com os parentes, com minha mãe e com meu pai é suave. Mas se você já mora sozinho ou mora em outra cidade, você aprende até a gostar. Eu tirei essa lógica 100% da minha cabeça e eu sei que ela não se aplica a todas as famílias, mas pelo que eu vejo das pessoas ao meu redor, a partir do momento que você mora longe, você também As passa a relações melhoram. Eu já ouvi dizer isso que é um também. pouco mais essas reuniões anuais. E no caso da família do Wu, isso definitivamente... Mano, eu só vou no banheiro. Pode pá? Vocês esperam? Sério mesmo, apertou aqui de repente. Nossa, tá chovendo ainda, vai te lascar. Tá maluco? Definitivamente se aplicava. O seu tio, por exemplo, estava animadíssimo com a chegada da irmã e do sobrinho no dia 6 de fevereiro de 2016. O negócio é o seguinte, a família toda deles morava numa cidade que se chama Pundin, lá na China. O Wu, que na época tinha 21 anos, tinha se mudado no ano anterior para os Estados Unidos com a sua mãe Xie, porque ele tinha conseguido passar em uma das universidades americanas mais disputadas do mundo, o Harvard, Yale ou MIT. Ele MIT. sempre Não lembrava da existência dessa. foi um menino modelo desde o ensino fundamental. Deus me livre, traumas! A pior coisa que você pode ser na vida. Ele tirava as melhores notas da Só se lá. escola toda e mais tarde ele era considerado pelos seus colegas, professores, como um verdadeiro gênio e ele era super educado em casa, com certeza a definição de filho perfeito. Então não foi O tanto de trauma que esse moleque tem. Gente, esse moleque tem muito trauma. surpresa pra ninguém quando ele passou nessa universidade super difícil. Todos Cagaram pra conquista do cara, provavelmente. comemoraram muito e agora, 7 meses depois, os outros parentes estavam com saudades e animados que os dois estavam voltando pra China. O Wu tinha enviado A mãe dele se mudou junto com ele nos Estados Unidos. Legal, legal. uma mensagem pro tio dizendo que ele e a mãe estavam voltando de Boston e que eles chegariam na estação de trem no dia seguinte. Mas quando o tio foi todo animado para a estação para buscá-los, ele não encontrou ninguém. Eles não respondiam mensagens, não atendiam ligações, então o tio começou a ficar um pouco preocupado. Será que alguma coisa séria tinha acontecido? O voo atrasou e eles Visto não o vídeo que a gente tá vendo, sim. falaram nada? Depois de horas sem conseguir entrar em contato com os dois, um grupo de familiares foi até o dormitório da universidade onde a tia trabalhava como professora para ver se ela e o filho já tinham chegado, mas sei lá, esqueceram de avisar. Só que eles bateram na porta 1, 2, 3 vezes e ninguém atendia. Depois disso, uma semana se passou sem nenhum dos dois responder uma mísera mensagem. A coisa realmente ficou preocupante. Então, os parentes Demoraram, foram pra ficar preocupado, inclusive. até a polícia e no dia 14 de fevereiro de 2016 eles finalmente conseguiram entrar no dormitório. A primeira coisa que os policiais repararam é que tinham câmeras de segurança em todos os cantos do pequeno apartamento, até no banheiro e no quarto, que são lugares que normalmente ninguém bota câmera. Depois disso, eles viram uma figura que parecia vagamente humana, embrulhada em várias camadas de plástico em cima da cama. Depois de desembrulhar, eles separaram que não era Natal chegou mais cedo, o que aconteceu? uma pessoa, mas sim um manequim, o que foi, Ah, ufa. assim, um alívio, mas que atitude estranha. Ah, mas é um manequim. Os investigadores procuraram mais um pouco e logo encontraram uma segunda figura com formato humano embaixo da cama, só que dessa vez não era um manequim. Embrulhado em 75 camadas de plástico, estava o corpo de Xie, de 47 anos. E pelo estado de decomposição, ela não tinha falecido naquele dia, nem no dia anterior, mas sim 7 meses antes. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome Isso foi a introdução do vídeo.
É Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um café gelado. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, um detalhe que vocês sempre me perguntam. Eu adoro receber elogios sobre a forma que eu edito os meus vídeos. Tipo, quando falam que eles têm uma estética legal, que tem um ritmo bom. Os vídeos aqui do Cafézinho são editados pelo meu editor incrível, mas no resto, no Instagram, no TikTok e todas as minhas publicidades sou eu que edito. Inclusive, essa porção do vídeo sou eu editando, a Kemi do futuro, mostre aí. Só que não foi sempre assim. Se vocês vissem os meus primeiros... Kemi, você tá... cabelo branco... Os vídeos era uma coisa um pouco vergonhosa. Eu não sabia como cortar direito, então às vezes ficava um silêncio estranho entre frases. Não sabia como colocar efeitos, como deixar um pouco mais fluido. E a única coisa que me ajudou a melhorar mesmo foi aprender a mexer direito no Wonder Filmora, quer postar? No programa de edição. E é por isso que a patrocinadora dessa porção do vídeo de hoje é a EBAC. A EBAC não é a Filmora. Nossa, fui pega desprevenida. É uma instituição de ensino online que oferece mais de 150 cursos e uma plataforma própria de ensino para você estudar onde e quando você quiser. Diversos deles na área de audiovisual, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Hoje são mais de 145 mil alunos estudando por lá. Se o interesse de vocês é em edição de vídeo, eu recomendo esse curso aqui de Adobe. E tem um outro que é muito legal também, que é edição de filme. Adobe Premiere Pro. O Premiere é um... É porque se você compra o de filme, o do Adobe Premiere já vem junto. Dica aí pra quem quiser. Os programas mais usados por editores profissionais, se não o mais usado. E nesse curso você vai aprender a dominar o fluxo de pós-produção e editar vídeos para TV, cinema e web, explorando diferentes estilos e linguagens. Usar todas as ferramentas do Premiere Pro com técnicas de corte, transições, texto, som e correção de cor para vídeos profissionais. Fazer orçamentos para clientes, extrair briefings e precificar o seu trabalho de edição. E criar um portfólio com um vídeo autoral para iniciar a sua carreira na área. O melhor de estudar na EBAC é que você não tem acesso apenas às aulas gravadas. Você também tem acesso a eventos online e offline, oficinas, hackathons e várias outras experiências que é hackathon, mas vivo hackathon. Exclusivas para os alunos. Além disso, as aulas são feitas com profissionais que já atuam no mercado, já têm muita experiência, e você recebe acompanhamento individual para tirar dúvidas e também tirar os seus projetos do papel. Ou seja, não importa se você está começando a aprender a editar do zero ou se você só quer aprimorar suas habilidades, você vai ter um suporte o tempo todo. Se você quiser começar a estudar agora, clique no link que vai estar na minha descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que vai estar em tela para ver todos os cursos disponíveis. São várias opções de cursos em diferentes áreas, não só audiovisual, como programação, data, marketing, design, arquitetura, games, moda, entre outros. E se você usar o meu cupom 200cafezinho, você ainda ganha R$200 de desconto no seu curso. Lembrando que a EBAC conta com opções de parcelamento de 21 vezes no cartão e 36 vezes no boleto. Então bora virar coleguinhas de criação de conteúdo editando vídeo juntos, yeah! Muito obrigada, EBAC, por patrocinar essa porção do vídeo de hoje. É graças aos nossos patrocinadores que a gente pode criar o conteúdo que vocês querem assistir. E de volta ao caso. Ok, mas como chegamos aqui? Eu preciso contar pra vocês um pouco mais sobre a dinâmica familiar entre o Wu e a Xie. Pode-se dizer que o nascimento da Xie foi um grande presente para a família. Primeiro, porque ela sempre foi uma mulher super trabalhadora e dedicada, ela sempre deu orgulho para os seus pais. Ela era a mulher modelo da família dela, resumindo. Mas também porque ela nasceu exatamente no dia de Natal, dia 25 Pesou o clima. de dezembro de Com meu ano Jesus Cristo. 1967. Xie foi a primeira filha a nascer entre 4 irmãos e ela sempre sentiu uma pressão gigantesca desde que ela era super novinha para ser útil para os seus pais, que eram ambos cegos. O pai da Xie, na verdade, vinha de uma família bem de vida. Ele e todos os irmãos estavam matriculados na universidade, o que era meio raro nessa época. Mas eventualmente ele teve algum tipo de complicação e acabou perdendo a visão. E mais tarde ele também se casaria com uma mulher que tinha deficiência visual. Eles tinham muita dificuldade de encontrar trabalho, então eles bancavam todas as contas praticamente apenas com o dinheiro que era doado dos irmãos, de outros familiares, primos. Então desde muito cedo a Xie tinha
tinha essa preocupação de se formar numa boa universidade e começar a trabalhar logo para ajudar os pais em casa. E foi exatamente isso que ela fez. Ela se formou na universidade nos anos 80 e logo depois ela começou a trabalhar como professora de história para alunos do ensino fundamental. Foi nessa época que ela conheceu um homem que mais tarde se tornaria o pai do seu único filho. Eles se casaram em 1992 e 2 anos depois nasceu Woo Chae-yu. A maré carioca virou onda de crime. Hoje o comando vermelho Prédio paralelo. Não me enche o saco. na conta de pelo menos... Não me enche o saco, prédio paralelo. Toma no cu. O Woo nasceu admirando o esforço dos seus pais, porque o pai dele também Meu Deus. Moço. Calma. vinha de uma infância super difícil. Pra vocês terem noção, ele vinha de uma família tão pobre que algumas das suas irmãs tiveram que ser colocadas para adoção porque os seus pais não conseguiam bancar todos Meu os Deus. filhos, tipo alimentá-los mesmo. Meu Desde Deus. pequenininho, o Woo se esforçava muito para tirar boas notas na escola. Era uma forma de retribuir tudo que os seus pais tinham proporcionado a ele. O que parece ótimo no papel, mas às vezes colocar Gente, esse tiro sai muito pela culatra. tanta facilmente. pressão em cima de uma criança pequena para ele ter um desempenho bom na escola pode afetá-la psicologicamente a longo prazo. Principalmente quando ela foca tanto nos estudos que ela esquece de ter uma vida social, de fazer amiguinhos, de brincar. Fica muito claro em entrevistas Eu tenho uma teoria que escola vai muito além de você aprender as paradas das matérias, tá ligado? Pra você aprender a viver em sociedade. Tipo, perdi o argumento, gaguejei e perdi o argumento. Mas você a se socializar mesmo, tá ligado? E saber como agir perante a sociedade. posteriores que o Woo sofria de uma baixa autoestima e que ele sentia que a única coisa que ele tinha de bom eram as suas notas. Ele achava que era a única coisa boa que ele podia oferecer aos pais. Em 2009, com apenas 14 anos, o Woo foi aceito na escola de maior prestígio na província inteira e com a maior nota de todas, tipo, ele passou em primeiro lugar. E mais tarde, ele conseguiu passar no curso de economia na Pega, papai. Universidade de Pequim, que é provavelmente a mais difícil de passar de todo o país. É considerada a Harvard da China. Ok. E eu sei, você já entendeu, ele era super inteligente e dedicado, só que eu preciso falar ainda mais, porque esse menino era realmente um gênio. Já no primeiro semestre, as notas dele eram Você me enganou, Luísa? Você me chama pra aqui pra tomar um café e você deixa o café na estante. Eu não sou nada pra você, Luísa. É assim que você trata seus convidados? Tá bom então, Luísa. tão boas que ele se qualificava no top 3 estudantes da universidade inteira, não do departamento, da universidade. No segundo ano ele ganhou uma mega bolsa de estudos e no terceiro ano ele já tinha intenções de estudar no exterior, fazer um doutorado, um mestrado no exterior. Então ele fez uma prova que se chama GRE. O JRE, ou Graduate Record Examinations, é uma prova usada para entrar em cursos de mestrado e doutorado em vários países, mas principalmente nos Estados Unidos. Só que o pessoal também podia realizá-lo na China. E ele testa raciocínio verbal, matemática, escrita. Ele quase gabaritou a prova. A nota foi tão alta que ele estava no top 5% mundial. O Woo era realmente um gênio. Infelizmente, se por um lado a sua vida acadêmica ia super Mas a vida social dele tá num buraco difícil de tirar, tá, papai? bem, do outro, a sua vida familiar, nem tanto. Enquanto ele ainda estava na escola, o seu pai acabou contraindo uma doença e falecendo de forma meio súbita, o que chocou o jovem Woo. Aí é pai. Veja bem, os familiares do Woo sabiam que o seu pai estava doente. Pelo que eu entendi, já sabiam fazia um tempo, mas decidiram manter isso em segredo dele porque não Nossa, que burrice. Mano, que idiotice. Nossa, tem gente que é muito queriam burra. preocupá-lo, desconcentrá-lo dos estudos. Galera, foda-se os estudos às vezes, tá ligado? Só que o Woo não viu dessa forma. Óbvio que não, nem eu vi. E nem é comigo.
Na verdade, ele ficou com muita raiva da sua família, porque na época ele estava morando nos dormitórios que ficavam dentro da sua escola. Então ele morava longe dos pais, não sabia o que estava acontecendo em casa. Se eles tivessem contado para ele que o seu pai estava doente, ele provavelmente abandonaria tudo, pelo menos para passar esses últimos momentos com o pai, trocar uma última conversa, e ele sente que foi roubado dessa oportunidade. E foi. O que até aí eu acho justo. Eu mesma ficaria muito chateada se fizessem isso comigo. A morte do pai gerou efeitos terríveis, tanto no Woo como... Não foi a morte do pai. Foi a negligência das pessoas em não comunicá-lo que o pai dele estava doente. Veja bem. A morte é uma consequência do Estado, mas o comportamento é a consequência da galera achar que tem o direito de esconder dele os últimos dias do pai. Como na sua mãe, Xie. De acordo com Woo, sua mãe caiu numa depressão profunda. Se antes ela era uma mulher animada, extrovertida, agora ela estava retraída, às vezes não comia, não dormia. E o Woo desenvolveu uma certa hipocondria, que é quando a pessoa se preocupa demais com a saúde e acha que tem doenças graves sem nenhum motivo. Ele colocou na cabeça que ele sofria de algum tipo de problema no coração e ele tinha certeza que morreria logo logo. Ele achava que ia morrer super jovem, então começou a pensar assim: se eu não tenho muito tempo de vida nessa terra, eu vou concentrar os meus últimos anos fazendo a minha mãe feliz, que é a única pessoa que me restou. Em vez de largar os estudos, ele estudou ainda mais e foi assim que ele entrou na universidade. E mesmo agora, morando em outra cidade, ele se preocupava muito com a sua mãe. Todos os dias ele ligava sem falta e ficava no telefone por 20, 30 minutos conversando com ela. O Woo dizia que o seu objetivo na vida era fazer sua mãe feliz de novo e que ele a amava com todo o coração. Talvez ele tenha visto a sua mãe sofrendo de depressão e pensou que era a obrigação dele, como filho único, cuidar dela, fazê-la feliz novamente. O que não é uma coisa fora do normal, é totalmente compreensível que um filho se preocupe com a sua mãe num momento desses. Só que parecia que a preocupação dele era obsessiva. Não era uma coisa saudável, era um pouco descolada da realidade, como vocês verão a seguir. Espera aí que vocês vão entender. Os seus colegas da universidade achavam o ao mesmo tempo muito fechado e muito paranoico. Ele claramente sofria de depressão, tinha ideações suicidas, mas não falava pra ninguém. E também vivia reclamando da saúde. Ele sempre falava que alguma coisa estava doendo, que ele estava preocupado com alguma coisa no corpo dele. E quando falavam pra ele ir no médico, ele falava que não acreditava em médicos desde que o seu pai faleceu. O que eu tô querendo dizer é que o Woo vivia muito dentro da própria cabeça, ele criava a sua própria realidade. E em 2015 isso resultou numa tragédia. No final de junho de 2015, o Woo fez várias compras online bem duvidosas. Ele comprou facas, panos impermeáveis, rolos de saco plástico, além de uniformes de médico e enfermeiro. No mês seguinte, ele viajou de Pequim, onde ele estava morando e cursando universidade, até a sua cidade natal. E na época, sua mãe ainda estava trabalhando como professora de ensino fundamental. E os professores tinham direito a morar nos dormitórios que ficavam dentro da escola. E Xie passaram vários dias juntos, aproveitando a companhia um do outro, quando no dia 10 de julho de 2015, por volta das 5 horas da tarde, Xie voltou do trabalho e estava tirando os sapatos quando foi atingida na cabeça por um halter, daqueles de academia mesmo. Xie teve o seu crânio esmagado e ela acabou sangrando até a morte. Quem foi seu assassino? O seu próprio filho, Woo. Sim, vocês devem estar muito confusos, eu mesma fiquei enquanto eu escrevi esse roteiro, porque... Por quê? Period. Por que ele faria isso com a sua própria mãe, que é uma pessoa que ele amava profundamente e se preocupava? Daqui a pouco vocês vão entender, talvez. Usando as facas que ele comprou na internet, ele tentou desmembrar o corpo, mas ele logo viu que seria difícil demais. Então ele voltou pro computador e comprou mais dezenas de rolos plásticos e carvão ativado. 5 dias depois...
Pra tirar o cheiro, será? Depois, ele mandou várias mensagens para os seus familiares usando o celular da sua mãe. Ele contou para todo mundo que tinha passado para o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que era realmente a universidade que ele queria cursar, e ele e a sua mãe se mudariam em breve para os Estados Unidos. Ele usou essa suposta mudança como uma desculpa para pedir dinheiro para parentes, amigos e colegas da sua mãe. Ele mandava mensagem para todo mundo dizendo que eles tinham que se mudar para os Estados Unidos, que tudo lá era caro, então esse seria tipo um presente pro Wu, que ele passou nessa universidade difícil, então os parentes poderiam dar dinheiro para comemorar. No final das contas, ele arrecadou 1,44 milhão de yuans. Em 2015, isso equivalia a aproximadamente 800 mil reais. Wu também imitou a caligrafia da sua mãe, escreveu uma carta de demissão como se fosse ela e enviou para a escola onde ela trabalhava. O pessoal só aceitou o pedido mesmo, sem nem falar com a Xie pessoalmente. E essa parte... Mas eu entendo, porque teoricamente, tipo assim, ela vai se mudar de país e o filho dela passou na universidade que ele queria e, tipo... Eu entendo eles não questionarem tanto, tá? Nossa, o branco tá azul. Eu realmente não... Um segundinho. Um segundinho. Pronto, o branco agora tá Entendo, mais branco. porque teoricamente a Xie não trabalhava mais como professora nessa escola, mas eles não enviaram nenhum funcionário para checar se ela tinha saído do dormitório que ficava dentro do campus em momento Pera, aqui. como professora nessa escola, mas eles não enviaram nenhum funcionário para checar se ela tinha saído do dormitório que ficava dentro do campus em momento nenhum. Não apareceu nenhum novo inquilino porque o corpo da Xie ficou ali embaixo da cama, enrolado em várias camadas plásticas, por 7 meses. 7 meses sem ninguém se dar conta do sumiço dela. Como isso é possível? Logo depois do assassinato, Wu embrulhou o corpo da sua mãe em 75 camadas de plástico junto com o carvão ativado para absorver o cheiro. Isso tudo porque ele sabia que não conseguiria transportar o corpo dela para fora do apartamento sem ser pego. Então ele resolveu dificultar ao máximo que os vizinhos sentissem um cheiro estranho e ligassem para a polícia. Certo. Depois disso, ele instalou câmeras de segurança em todos os cômodos, provavelmente para verificar de longe se alguém já tinha encontrado o corpo da sua mãe, né? Ele também fechou todas as cortinas, lacrou todas as frestas com fita isolante e fugiu da cidade. Por 7 meses, os parentes pensaram que os dois estavam vivendo super felizes lá nos Estados Unidos, o Wu atendendo a universidade dos seus sonhos, a Xie super orgulhosa do seu filho. Foi só em fevereiro de 2016 que os policiais entraram no apartamento e encontraram o corpo da Xie quase que mumificado. E imediatamente o principal suspeito do crime se tornou o seu filho Wu. Só que os policiais não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. Quer dizer, eles conseguiram encontrar pistas de onde ele já tinha passado, como por exemplo, em outubro de 2015, o Wu fez uma reserva em um hotel na cidade onde ele cometeu o crime mesmo, usando o seu nome real. E no mesmo mês, ele comemorou seu aniversário e até conversou por telefone com os seus parentes. Em dezembro do mesmo ano, ele retornou ao seu dormitório da Universidade de Pequim, ele já era um super foragido, e conversou com seus colegas de classe. Ele estava vivendo a sua vida normalmente. Claro, ele estava fugindo da polícia e estava sendo bem mais low profile do que ele era antes, mas ele estava até comemorando o seu aniversário 3 meses depois de ter matado a mãe. Ele passou os próximos 3 anos foragido da polícia, viajando de cidade em cidade, até parar na minha cidade favorita da China, Chongqing. Eu nunca fui pra lá, mas o meu algoritmo do TikTok só entrega conteúdo sobre lá, e é basicamente aquela cidade, vocês já devem ter visto o vídeo em algum lugar sobre ela, que tem um monte de escadas e que parece tipo um labirinto e você nunca sabe qual é o térreo. Enfim,
Enfim, por lá, ele eu tô finalmente ligada. conseguiu um trabalho usando um nome falso. O dinheiro que ele roubou dos parentes estava acabando, então ele começou a trabalhar em um bar local. De acordo com os funcionários desse bar, a Fudeu de estudar pra isso. aparência do Wu tinha mudado completamente, porque nessa época ele já era um procurado da justiça. Então existiam fotos dele naqueles sites de mais procurados da polícia, muita gente estava ciente de que ele era foragido. Só que ele mudou completamente fisicamente mesmo. Ele cortou o cabelo, começou a ir na academia, então nenhum dos seus colegas o reconheceu. Eles suspeitavam que o Wu escondia algum tipo de segredo, porque, por exemplo, ele contava para todos os colegas de trabalho que ele vinha de uma cidade chamada Yunnan, mas ele não tinha sotaque de Yunnan, então as pessoas sabiam que ele estava mentindo, mas não sabiam por quê. Como é que eles iam saber que ele era tipo um assassino foragido? No dia 21 de abril de 2019, depois de 3 anos fugindo, o Wu Sheiyu foi preso pela polícia enquanto embarcava em um avião no aeroporto internacional de Chongqing. Ele foi identificado no sistema de reconhecimento facial do aeroporto, que disse com 98% de certeza que era o Wu. A polícia conduziu um interrogatório preliminar assim que ele foi preso, que durou mais ou menos 8 horas. Caralho. E em momento nenhum ele negou ter matado a sua mãe, só que ele se recusava a dar informações mais específicas, como por exemplo o motivo, que era o que todo mundo queria saber, por que ele matou a própria mãe, se não tinha nenhum indício de que ele faria isso. Essa dúvida ele só foi tirar mais ou menos durante o seu julgamento, que aconteceu em dezembro de 2020. Eu digo mais ou menos porque é difícil de entender. Durante o julgamento, o Wu confessou que a morte do seu pai teve um grande impacto sobre ele. Quando ele falava do pai, ele não parava de chorar, só que quando ele mencionou a sua mãe, ele apenas dizia que era uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, de uma forma bem fria. Ele explicou que em 2015 ele ficou sabendo que a mãe dele era fã de um cantor/ator que se chamava Leslie Cheung, e essa celebridade tirou a própria vida. E como o Wu vivia muito na cabeça dele, ele começou a pensar que a mãe dele também queria tirar a própria vida, tipo, que ela queria fazer a mesma coisa que o seu ídolo. É literalmente uma coisa que ele falou durante o julgamento. Ele então teve a ideia de matar sua mãe e cometer suicídio em seguida, achando que assim poderia se reunir com o pai e ainda, entre aspas, libertar a mãe do seu sofrimento. Só que quando ele realmente matou a mãe e viu a cena terrível que ficou no apartamento, ele desistiu de seguir com a segunda parte do plano. Depois ele também confessou ter roubado o dinheiro dos seus parentes como uma forma de vingança. Primeiramente porque eles não contaram pra ele que o seu pai estava doente antes do homem falecer, e também porque ele sentia que os familiares não tinham feito o suficiente para salvar a vida do seu pai, que eles poderiam ter feito mais. No dia 26 de agosto de 2021, Wu foi condenado à morte por homicídio e fraude. E no dia 31 de janeiro de 2024, o Wu foi executado por injeção letal aos 29 anos. No dia da execução, ele foi informado que ele poderia se reunir com seus familiares para dizer adeus, mas ele recusou. Wu foi de gênio para assassino, para foragido da justiça em pouquíssimo tempo, e muita gente se pergunta o que teria acontecido se ele tivesse recebido algum tipo de acompanhamento psicológico após a morte do seu pai, que foi um evento